Oi, boa noite. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo, né? Lá na igreja que eu congrego tem oração 6 horas da manhã e 18 horas da noite. E sempre eu quero ir, mas eu nunca me acordo. E eu coloco o celular para despertar todos os dias. Mas eu sempre viro pro lado e vou dormir de novo. E não me acordo. E aí, acho que foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Na segunda eu acordei e fui dormir de novo. Aí na terça-feira eu acordei cedo e fiquei deitada. Aí eu comecei Aí fui orar, né? Quando eu fui orar, eu disse... Aí veio 3 versículos na minha cabeça. O reino de Deus é tomado por esforço. Esforça-te e eu te ajudarei. E o outro foi, ó preguiçoso, até quando tu ficarás deitado? Quando tu se levantarás desse sono? Que tá lá em Provérbios 6, versículo 9. E eu fui orar, né? O Senhor, como é que eu quero algo do Senhor se eu não faço um pingo de esforço? Né? Como é que a gente quer Deus se a gente não consegue, sabe, fazer o mínimo que Deus pede pra gente fazer por Ele, né? E eu comecei a orar e eu pedi perdão. E eu comecei a me incomodar porque eu só não saio do lugar onde eu tô se eu não quiser, né? Porque Deus quer que a gente se esforce pelo menos, que a gente tente. Deus não exige de nós uma perfeição que a gente não pode alcançar. Mas Ele quer sim que a cada dia a gente tente ser melhor, a gente tente fazer melhor, a gente tente superar nós mesmos, né? E eu fiquei assim, sabe, frustrada comigo mesmo, porque às 18 horas da noite eu não consigo ir, por causa que eu chego tarde do trabalho, né? É raramente que eu chego cedo. Mas 6 horas da manhã eu consigo ir. Por que eu tô vindo falar isso aqui pra vocês? Passando uma vergonha geral, pra me criar vergonha na minha cara. Porque a gente só começa a fazer as coisas dessa forma. A gente só cria vergonha na cara quando a gente passa uma vergonha. E lá na Bíblia tem falando, confessai vossas culpas uns aos outros, orais uns pelos outros para serem curados. Então quando a gente confessa, a gente é curado. Perdoado, só Deus perdoa, só Jesus, porque foi Ele que morreu no seu lugar, Ele que comprou a sua dívida, então ninguém mais te perdoa, só Jesus. Agora, para ser curado, a gente precisa confessar uns aos outros, orar um pelos outros, não é verdade? E aí não fui pela manhã, mas eu fiquei assim, né? Fiquei muito mal por mim mesma, né? Pela minha falta de atitude, de vontade. E aí quando eu cheguei à noite, eu cheguei cedo. Era 10 para as 6. Aí eu cheguei em casa, minha mãe tava lavando as louças. Eu disse, mãe, vamos orar, vamos pra oração. Mas, mãe, vamos, deixa isso aí e a gente vai pra oração. Marta, né? Eu falei com ela. Porque a gente se preocupa muito com as coisas de casa e acaba esquecendo de Deus. E Marta, a história de Marta fala sobre isso, né? Que a Maria estava lá nos pés de Jesus e a Marta estava preocupada com os preparativos de fazer o almoço, de arrumar a casa, de fazer tudo. E ela disse, Senhor, o Senhor não vai mandar a Maria me ajudar? E o Senhor falou, Marta, né? Tá muito preocupada, Marta. A Maria escolheu a melhor parte, ela tá nos meus pés. Então que os afazeres não venham tomar de nós o momento da gente estar com Deus, né? E aí eu fui pra oração às 18 horas e foi muito maravilhoso, muito edificante. E Deus tem me dado essa direção, que eu preciso me envolver mais na igreja, sabe, gente? A gente precisa se envolver mais na igreja. Ano passado, eu passei o ano, quando começou a pandemia, eu passei o ano em casa, era só eu e Deus. Era o momento que Deus estava tratando comigo. Tudo que Ele tinha que tratar comigo. E a direção que Ele tá me dando agora é pra mim me envolver mais na igreja, me envolver mais na obra. E era isso que eu queria falar, sabe? O inimigo, ele tenta
todas as formas contra a igreja de Deus. Porque por mais que a igreja tenha defeitos, tenha pessoas ali que não estão ali por Deus mesmo, mas não vai deixar de ser a noiva de Cristo, né? Como é que a gente pode amar Deus e não amar sua noiva, né? É a mesma coisa de... Não dá nem pra explicar. Como é que pode a pessoa gostar de mim e não gostar dos meus filhos? É praticamente isso. Então, se eu amo a Deus, eu tenho que gostar da noiva do Senhor, que é a igreja, porque lá na igreja é que a gente aprende os nossos dons, que a gente aprende, né, a obra, que a gente começa a ajudar as pessoas, que a gente começa a se envolver, que o amor de Deus invade os nossos corações. E a direção que Deus tem me dado é para mim me envolver mais na igreja. Porque, sabe, a gente se frustra tanto com a igreja, porque a igreja é feita por pessoas. E pessoas, elas são falhas, sabe? Eu conheço muitas pessoas que se frustraram muito com a igreja, né? Com as pessoas da igreja. Mas a gente tem que ir para a igreja não pelas pessoas, mas por Deus. A gente tem que olhar para o Senhor. Porque realmente, se a gente for olhar para as pessoas, a gente vai se decepcionar, porque pessoas, são falhas. E é isso que a gente tem que entender. Que todo mundo tem virtudes, tem qualidades. Que ninguém é perfeito, que perfeito é só Jesus, que a gente está ali porque a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente precisa de Deus e que a gente precisa estar naquele lugar. A única diferença é que a gente reconhece isso e a gente quer mudar, a gente quer melhorar. A única diferença entre nós e o mundo é que a gente quer mudar, a gente quer mais de Deus, a gente procura, né, ser melhor a cada dia. Vencer a nós mesmos, lutar contra nós mesmos que somos o nosso inimigo, né? A palavra de Deus diz, negue a si mesmo a cada dia, tome a cada dia a sua cruz. Negue a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Qual é a cruz? A minha cruz sou eu. A minha cruz é os meus desejos, é a minha carnalidade, é o meu pensamento mal, é os meus desejos, né? Os desejos da carne. E nós lutamos contra nós mesmos. Contra nós mesmos. O evangelho não nos chama para lutar contra pessoas, para brigar, para discutir. Não, ele nos chama para a gente lutar contra nós mesmos. Domínio próprio. Domine a si mesmo, né? Transformai-vos. Transformai-vos. Eu tenho que me transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E era isso que eu queria pedir para vocês. Orem por mim. Orem por mim. Porque eu oro aqui por vocês e vocês oram aí por mim. E juntos nós oramos todos. Que a gente se fortaleça em Deus. Quem estiver precisando de ajuda, pode mandar mensagem. Que a gente se ajeita, a gente conversa. Né? A gente está aqui nessa terra para ajudar uns aos outros. E juntos nós somos mais fortes, né? O inimigo sabe que a gente separado, a gente é mais fraco. Aqueles filmes de terror, que vai todo mundo pra floresta, a gente diz, deixa de ser burro, por que vocês se separam, vão morrer mais fácil? É esse método. A gente separado, a gente é mais frágil. A gente reunido, a gente é mais forte. Entende? Por que Deus fala que nós somos membros de um só corpo? Porque nós formamos o corpo de Cristo. Cada membro, cada pessoa é importante. Cada pessoa tem seu papel. Eu tenho meu papel, você tem o seu papel. Deus me chamou para uma coisa, te chamou para outra coisa. Mas eu não posso querer ser você, nem você querer ser eu. Né? Mão não pode querer ser pé. Dedo não pode querer ser cabeça. Olho não pode querer ser perna. Então a gente tem que entender que cada um tem a sua função. Cada um foi chamado para alguma coisa. E a gente precisa descobrir qual é o nosso chamado. Eu não posso querer ser igual a você, e nem você pode querer ser igual a mim, porque todos nós somos diferentes. Deus nos chamou cada um para coisas diferentes, para propósitos diferentes, para missões diferentes, né? E eu tinha muito esse problema também de querer ser melhor do que os outros. De ficar, sabe? Eu acho que eu pregaria melhor. Esse pastor, acho que faltou ele falar isso, né? Ai, Senhor, a igreja é tão fria, tô achando a igreja tão fria. E Deus vem ministrando no meu coração, né? Pra me ser a solução e não problema.
né? Se eu me acho tão quente, que eu seja essa diferença que eu quero ver. Que eu seja a diferença que eu quero ver. Porque a gente exige muito dos outros, mas a gente mesmo não faz nada, né? A gente exige muito dos outros, santidade dos outros, mas a gente não busca. Porque Deus não vai usar alguém para falar com você. Deus quer usar você para falar com alguém. Mas a gente sempre quer receber, a gente não quer dar. E a palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber, né? E que a gente venha ter essa mentalidade. Porque ai de mim se não fosse o Espírito de Deus na minha vida. Ai de mim, Senhor, se não fosse a tua misericórdia. Uma vez eu disse, nossa, eu não vou pra igreja não, a igreja é tão fria e tal. Aí, mas mesmo assim, eu disse, aí o Espírito Santo falou, né? E você vai. Qual é o intuito de ir pra igreja? É pelas pessoas ou você vai prestar um culto a Deus? Porque a Bíblia fala que apresentai-vos vossos corpos santos, puros e agradáveis diante de Deus, que é o sacrifício vivo e eficaz, que somos nós, né? Que são, os nossos corpos são sacrifícios vivos perante o altar do Senhor. Então nós vamos para a igreja para prestar um culto a Deus e não para receber. A gente vai para prestar, né? E aí nesse dia, aí eu falei, eu vou prestar um culto ao Senhor. E fui. Era até dia de Santa Ceia. E aí a gente lá tomando a ceia, o irmãozinho lá deu um pulo lá do meu lado e começou a falar em línguas. Aí assim, aí o fogo, eu senti a presença do Senhor muito forte naquele lugar. E a partir daquele dia, senti, né, a presença de Deus muito forte naquele lugar. E era como se Deus estivesse dizendo pra mim, você não sabe de nada, né? A gente não conhece as pessoas. Quem conhece as pessoas é Deus. A gente se acha muito superior, acha que sabe mais, acha que pode fazer melhor. Mas que a gente venha orar pra Deus, encher aquelas pessoas, né? Que a gente venha orar, Senhor, enche, aviva essa igreja, coloca, desce nesse lugar e faz o teu mover, Senhor. E aí eu comecei a orar pelo aquele lugar, pelas pessoas, comecei a orar pelo pastor. Eu disse, Senhor, esse homem é um servo de Deus, ungi ele, Senhor, abençoa, Senhor. Enchi ele, Pai, de poder, de unção, de autoridade, Senhor, dá paciência, sabedoria para lidar com essas ovelhas, porque não é fácil. Sabe, a gente julga muito as pessoas, mas a gente não sabe o trabalho que eles têm para estar ali, a gente não conhece a pessoa. Quem conhece é Deus. E é por isso que é tão importante a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque ele diz assim, ó, você tá errada, né? Ele não é isso que você tá pensando. Você não conhece, quem conhece ele sou eu. E aí eu falava assim, tá, ele prega bem, ele prega a palavra e tal, mas falta ele dar mais testemunho, né? E, gente, isso é coisa do Satanás, só pode. A pessoa se converteu há pouco tempo, né? Eu conheci a palavra com 15 anos de idade, mas eu não permanecia, né? Eu não me congregava. Eu comecei a ler a Bíblia, li da primeira vez que eu aceitei Jesus, eu li até o finalzinho do Novo Testamento, né? Eu comecei a ler o Novo Testamento, li até o finalzinho do Novo Testamento, acho que até Tiago, foi Tessalonicenses, lá pelo finalzinho mesmo. E então eu conhecia a palavra de Deus, eu conhecia Deus, eu sabia onde encontrá-lo, né? Mas eu não tinha maturidade nem entendimento para saber que nós somos carne, que nós somos espírito e que a gente precisa alimentar o nosso espírito diariamente, que não é algo só no domingo, né? E a gente deixa para ir para a igreja só no domingo e acha que aquilo ali vai te alimentar a semana inteira e não vai, E eu não tinha, né, essa maturidade, esse pensamento. Então, quando eu percebia, não era algo intencional. Quando eu via, eu já estava afastada dos caminhos do Senhor, né? Aí você tá cansada, aí, tá bom, próximo domingo eu vou. Aí vai um, aí depois começa aí vai um, aí depois não vai outro. Aí começa a esfriar. E quando você vê, tchau, já foi embora, né? E eu tinha esse problema de permanecer, porque aceitar Jesus
é muito fácil. É muito fácil. Principalmente no calor da emoção. E eu era uma pessoa muito sentimental, que fazia muito por emoção. Se a pessoa dissesse Jesus te ama, eu já tava chorando. Quando eu vi aqueles filmes dele lá na cruz, eu me acabava de chorar, porque eu sou muito sentimental. Mas Deus não quer um sentimento nosso, né? Ele quer verdade. Ele quer que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. É uma decisão, não é uma emoção, não é um sentimento. É uma decisão. Então eu decidi realmente a servir a Deus ano passado. Em abril, se eu não me engano. Em abril. E de abril até... já faz um ano e... maio, junho, julho, agosto. 1 ano e 4 meses. Que eu tô firme. E foi uma decisão que eu tomei. Falei, Senhor, todos os dias eu vou orar. Eu vou ler a tua palavra. Eu vou persistir, não vou desistir. Porque eu sou muito inconstante. Eu começo a fazer as coisas e não termino. Em vários aspectos da minha vida, não somente no espiritual. Então, no espiritual, me comprometi a fazer isso. E graças a Deus, todos os dias eu leio e eu oro. E isso já virou um hábito. No começo é muito difícil você se habituar. Você fica com preguiça, você fica cansada, dá sono. E você não sente nada, aquela frieza, principalmente no começo, porque você tá tão afastada de Deus que você não consegue sentir nada. Mas persevere, continue, porque é como o pastor Lucinho Barreto fala, né? Faça disso, ore e leia a Bíblia como disciplina até virar um prazer, porque depois vai fazer parte da sua vida e você não vai mais conseguir viver sem aquilo. Então todos os dias eu tenho a necessidade de orar e de ler a palavra. E quando eu oro pouco, uns 10 minutos, eu já acho que eu orei pouco. Não, orei pouco, tem que orar mais. Tem que orar mais tarde, tem que orar um pouquinho à tarde. E eu sempre fico me policiando pra mim nunca esquecer de fazer isso, porque a gente tem que ter essas disciplinas espirituais. Pra gente permanecer firme, a gente precisa das armaduras que Deus nos dá, que é a oração, que é a palavra, porque senão não tem como a gente alimentar o nosso espírito sem orar e sem ler a Bíblia. E também não tem como seu espírito ficar alimentado com um culto no domingo. Não tem como, né? Toda pregação que você escuta, por mais completa que ela seja, por mais forte, por mais impactante, por mais cheio de poder que seja, é leitinho. Só é comida sólida quando você prepara, quando você come. Se alguém que preparou e tá lhe dando, é leitinho. Agora, se você lê, se você pede a revelação ao Espírito Santo, aí é comida sólida. Então, a comida sólida é quando você mesmo pega isso daqui, começa a ler, fala, Senhor, não entendi nada. E o que eu percebi durante esse tempo, quando você começa a ler a Bíblia, assim, Deus vai te dando as palavras de acordo com o teu entendimento. Tem coisas que você lê que você não vai entender. Mas lá na frente, quando você já tiver mais maduro espiritualmente para entender, Deus vai te revelando aos poucos de acordo com a tua capacidade. Tinha palavras que eu li, não entendi nada disso aqui. E depois que eu fui ler, depois de um tempo, eu disse, vale, eu não tinha me tocado que era isso, Senhor. Vale, que interessante. Então, assim, Deus vai te revelando as coisas de acordo com a tua capacidade. A Bíblia não é um livro que você lê como se fosse um livro normal. Você tem que ler com o intérprete do lado, que é o Espírito Santo, é o nosso intérprete. Ele está do lado, né? Até porque o seu corpo não faz nada de boa, de vontade própria para o Senhor. Nada. O seu corpo não faz nada de livre, espontânea vontade por Senhor. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você tem vontade de ir para a igreja, isso é o Espírito Santo te levando. Você, por vontade própria, não tem vontade de fazer nada para Deus. É por isso que a gente tem que ser disciplinado a fazer isso. Porque o nosso corpo, a nossa carne, nunca vai querer nada de Deus. Nunca vai querer nada de Deus. E vamos orar.
Nós precisamos orar um pelos outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos todos. Deus ama todos. Deus quer salvar todos. Deus não faz acepção de pessoas, né? Eu peço muita humildade a Deus, que eu não seja orgulhosa nem soberba, que eu não quero ser melhor do que ninguém, mas que eu aprenda a amar as pessoas como Ele ama, aprenda a ver como Ele vê, porque a gente vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para cuidar das pessoas e para tratá-las como Jesus trataria, né? Com amor, porque a gente tá tão contaminado do mundo, sabe? A gente perdeu a credibilidade nas pessoas. A gente olha para o mendigo na rua, a gente é como se fosse um cachorro, né? A gente não tem mais aquele amor pelas pessoas, aquela compaixão, aquela misericórdia. E quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas. Começa a ver as pessoas com outros olhos, né? Hoje eu passei por... Tinha lá 2 bêbados sentados na calçada e eu passei e olhei para eles e eu pensei, Senhor, o Senhor ama essas vidas, né? O Senhor ama essas vidas, o Senhor morreu por eles também, né? E eu passei e eu falei, oi, bom dia. E eles, bom dia. E sabe, Deus fica fazendo a gente ficar pensando essas coisas, ficar, né? A gente olha para as pessoas no meio da rua, passa assim na rua, tá lá os homossexuais, né, fazendo ponto, e você olha assim, disse, Jesus morreu por eles também, e sabe, dá uma vontade de você ir lá e abraçar, e você fica sem saber o que fazer, e que o Espírito Santo venha nos instruir, né, de como fazer, porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você quer fazer muita coisa, mas você não sabe como, não sabe. É muito diferente da realidade que você está inserido. E a gente precisa da igreja para isso, para nos orientar, para nos ajudar com os nossos dons, ajudar a desenvolver, né, o que Deus preparou para a sua vida. E, gente, a igreja é a casa do Senhor. A gente precisa congregar. A gente precisa se reunir. A palavra de Deus diz, não deixe de se congregar como igreja. A gente precisa reunir, porque a palavra de Deus diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. Eu me manifestarei naquele lugar. Então Deus só se manifesta quando a gente está reunido. A gente precisa se reunir. A gente precisa se congregar como igreja. Nós somos igreja. Eu entendo isso, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas nós precisamos nos reunir como igreja, como membros de Deus, para um confortar os outros, para um orar pelos outros, para a gente ser fortalecido, para a gente ver que tem pessoas indo na mesma direção, para a gente ver, sabe, que... Não consigo explicar. Não consigo explicar. Mas você é renovado. Você é renovado. Você volta diferente. Deus fala. Quando você tá só no seu secreto, Deus fala com você individualmente. Mas quando você tá na igreja, Deus fala para todo mundo. É uma revelação para todos, né? Deus se manifesta, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. E você vendo aquilo ali é lindo. É lindo demais. E era essa mensagem que eu queria passar hoje, que por mais que você esteja frustrado com a igreja, com alguém que te decepcionou, a igreja é a noiva do Senhor e a gente tem que amá-la, a gente tem que cuidá-la. E a gente precisa se envolver na igreja, se reunir com os irmãos, né? Compartilhar as nossas lutas, as nossas dores, né? Confessar os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A cura vem quando a gente se reúne, quando a gente confessa, quando a gente, sabe, fala das dificuldades, quando você vê que não é só você que passa por luta, não é só você que tá buscando a Deus, não é só você que tá orando, não é só você que tá jejuando, não é só você, sabe? É outra visão, é outra visão. E era isso que eu queria falar. Ore por mim, eu oro por vocês e todos nós juntos oremos
pela nação, pelas igrejas, pelos pastores, né? Em nome de Jesus, que nós permaneçamos firmes na rocha que é Jesus.